pessoal da Estação Cripto, aqui é o Orlando. Se vocês já estão sofrendo com o mercado de criptomoedas, com esse quase um ano de quedas e quer aprender tanto a não sofrer mais com as quedas do mercado, como alavancar seus ganhos para o próximo ciclo de alta, eu tenho uma oferta para vocês. Basicamente, a gente tem hoje a assinatura da Mercúrio Pro, que conta com mais de 60 horas de conteúdo, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber do básico ao avançado no mercado de criptomoedas. Além de ter 3 carteiras que vão te explicar exatamente como a gente está investindo, inclusive uma semanal que eu mostro exatamente o que eu estou fazendo de operação. Se você quer ter acesso a tudo isso, vem fazer parte da melhor assinatura do mercado de criptomoedas. Só clicar no link aqui abaixo. Justamente dando ali, como a gente falou, né? A gente falou de liquid staking, né, agora, mas também falar de outros ativos ou setores que a gente está se posicionando ali para 2023, né? Eu sei que tem bastante coisa que a gente está olhando, né, ao mesmo tempo, né, junto com o liquid staking lido. Então eu queria passar para vocês, tipo assim, o que vocês estão olhando nesse exato momento para 2023? Legal, cara. Eu acho que setor, assim, o que a gente mais está gastando tempo, que a gente vem falando há bastante tempo, de que é um setor que está muito bem posicionado para capturar essa próxima pernada de crescimento em cripto, bem posicionado em termos fundamentalista mesmo, cara, um setor que ele tem tudo para explodir ao longo desse próximo ano, é o setor de Layer 2, tá? De soluções de segunda camada, soluções de escalabilidade do ecossistema da Ethereum. Por que a gente está falando desse setor especificamente? Cara, a Ethereum está com um roadmap bem redondinho aqui para 2022, principalmente EIP 4844, que é algo chamado Proto-Dunk Sharding, que basicamente vai ficar muito mais barato você interagir com soluções em segunda camada. A tendência é essa, né? Então, você paga a taxa X para interagir com uma solução de segunda camada, a tendência é que essa taxa vire X sobre 10 ao longo de 2023, tá? Pelo menos a gente chegue no final do ano com um patamar desse. Então a gente acredita que isso vai destravar, vai ser um gatilho para crescimento de atividade no ecossistema de Layer 2, tá, Igão? Corrija-me se eu estiver errado, vou só dar uma introduzida, uma pincelada, eu acho que você pode falar mais desse ecossistema aí. Então acho que ele pode ter um gatilho aí de crescimento para o ecossistema de segunda camada da Ethereum, e também porque os principais players eles estão tendo um panorama de desenvolvimento muito interessante ali, né? Então os dois principais players hoje, que são a Arbitrum e a Optimus, eles tiveram um crescimento de atividade muito grande, tudo bem, foi algo muito incentivado, tanto pela Optimus em busca de um airdrop, pelo Quests que eles fizeram lá, que foram alguns mecanismos de atrair mais usuários para a rede, a Arbitrum também, pessoas interagindo com o ecossistema da Arbitrum, esperando receber o airdrop do token da Arbitrum quando lançar, então é um ecossistema de pessoas também procurando por dinheiro, né? Mas quando a gente olha para produto, eles têm um produto muito interessante, tá? Isso que nos dá um conforto, que é esse negócio de, porra, você tá falando lá que a Avalanche, a Phantom, esses caras, eles cresceram pra cacete por causa de incentivo e depois morreram. O que garante que não vai acontecer isso com a Optimus, Arbitrum e as Layer 2 da Ethereum? Porque a gente já viu uma mudança fundamental em termos de produto. O produto já é um pouquinho mais interessante. A Optimus teve algumas atualizações muito interessantes que tornam um produto que faz mais sentido para o usuário, que é um produto cada vez mais seguro, cada vez mais barato, entendeu? Então a gente está olhando bastante para o ecossistema de Layer 2 da Ethereum como um todo, para enxergar a melhor forma de conseguir capturar esse crescimento ao longo de 2023. A gente tem uma convicção muito, muito forte, e é por isso que a gente está olhando para uma coisa nova, porque a gente tem uma convicção muito forte que esse setor vai ter uma pernada de crescimento legal ao longo de 2023, né? E eu tô vendo aqui, acabou de chegar o Pix do Vitalik aqui, então a gente precisa falar um pouquinho sobre Ethereum, né? Como o pessoal fala que a gente é patrocinado, né? Troquei uma ideia com o Vitalik e agora toda live aí ele manda um Pix lá pra gente falar um pouquinho sobre Ethereum, né? Mas brincadeiras à parte, Ethereum é a nossa maior posição na carteira, não só considerando o Ethereum per se, né? Mas tudo que revolve, né, o ecossistema, né, da Ethereum. Então, assim, eu acho que a gente poderia passar um pouquinho dar um overview sobre o roadmap, né, da Ethereum. O que isso pode significar para o próprio projeto, mas para os outros projetos que a gente tem, né? Polygon, até as iniciativas, né, de roll-ups que a gente está vendo, né, Igor? Eu só queria fazer um adendo, o pessoal que fala que a gente fala bastante de Ethereum. Desde que a gente criou o fundo, lá em 2020, o Ether é a posição que mais rendeu na nossa carteira. Se a gente pega a performance do dia que a gente abriu o fundo, de todos os ativos, as posições que já passaram pela nossa carteira até agora, a maior valorização foi do Ether. A melhor performance foi do Ether, contra Bitcoin, contra qualquer altcoin. Então, graças a Deus que a gente gasta tanto tempo falando do Ether. Parece que a gente está um pouquinho certo, porque foi onde a gente mais conseguiu ganhar dinheiro. Então, que bom que a gente gasta tanto tempo falando do Ether, que bom que a gente dá tanto foco pro Ether, porque parece que a gente está acertando nesse case, né? Desde 2020 é onde a gente mais vem ganhando dinheiro. Que
que bom que a gente não gasta tempo falando de Solana, de outros cases, que no final do dia não teriam dado tanto dinheiro pra gente quanto dava o Ether. Inclusive, se você ouviu a gente falando de Ether desde 2020, você também ganhou dinheiro com a gente, então tô feliz. Aquilo, né? Nível de convicção e saber explicar porque a gente tá ganhando dinheiro com o Ether. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não quer ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro e não saber explicar qual que foi o racional do investimento, né? Sobre a Ethereum, assim, como eu sempre falo isso em toda live que eu consigo aparecer, assim, que o merge, ele era um débito, assim, da rede que era muito complicado do ponto de vista de projeto, porque é basicamente 7 anos você trabalhando numa atualização e essa atualização estava brecando qualquer outro tipo de desenvolvimento na rede. E todos os desenvolvedores mais inteligentes estavam focados nessa atualização. Quando isso passa, os desenvolvedores podem focar em outras coisas. E o que a gente tem pro ano de 2023, né? Quase já falei 2022 aqui, estou em dezembro ainda. Primeiro agora para março e abril a gente tem a Shanghai, o Hard Fork, que é basicamente a Ethereum vai liberar os saques. Então essa é uma funcionalidade que ela é uma funcionalidade para fechar a etapa do merge. O merge não está concluído, ele só vai ser concluído quando os saques eles forem liberados. Isso é muito importante para a indústria de staking, porque, e aí todos os cases que a gente falou aqui como Lido, até mesmo como Frax, Rocket Pool, entre outros, eles acabam se beneficiando disso, porque uma vez que os saques eles estão liberados, os investidores e os usuários eles têm mais confiança que eles vão conseguir colocar o capital deles em stake, mas também que vão conseguir retirar o capital deles. Então possivelmente a gente vai ver um aumento no número ali dos indicadores de staking, mais capital sendo travado, o que é bom do ponto de vista da economia do Ether, né? Provavelmente, assim, vou chutar datas porque não está muito bem definido isso ainda, mas provavelmente algo em torno de junho, julho, a gente deve ter uma outra atualização que ela se chama Cancún. E a Ethereum ela tem essa mania de botar nome de cidade, Cancún é uma boa cidade, e essa atualização ela vai ser voltada para os rollups. Então ela vai ter essa IP 4844 que o Bills comentou, que vai ser uma IP basicamente para baratear as taxas que as segundas camadas pagam para a camada base. Então se para elas fica mais barato pagar para a camada base, elas conseguem repassar um preço mais barato para os seus clientes. E por que a gente está tão interessado nessa IP em específico, né? E aqui tem que abrir um pouco da historinha, né? E por que a gente olha para cases como Arbitrum e Optimus, e apesar de eles não estarem no nosso portfólio hoje, a gente acompanha esses caras de perto. Porque durante muito tempo, as soluções que são as soluções, assim, esqueci o nome da expressão agora, mas como se fosse o santo grau da escalabilidade na Ethereum, sempre foram soluções de ZK Rollups. Então sempre foram projetos como o que a Polygon vem desenvolvendo, como a ZK vem desenvolvendo, como outras aplicações vem desenvolvendo. Só que esses caras não estão prontos, e quando esses caras eles ficarem operacionais, provavelmente vai demorar um tempo para que eles virem ecossistemas realmente grandes, né, significativos. A gente viu isso acontecendo com a Arbitrum e Optimus, a gente viu isso acontecendo até com a Polygon POS. Então, até essa IP 4844 for liberada, esses caras eles já estão operacionais, eles já estão construindo efeito rede, eles já têm aplicações lá dentro, eles já estão atraindo base de usuários. E quando essa atualização ela for de fato lançada, ela vai em tese baratear para todo mundo. Então ela vai baratear tanto para soluções ZK Rollup, quanto ela vai baratear para soluções como a Arbitrum e Optimus. Só que peraí, de um lado eu tenho uma série de soluções, né, de projetos de ZK Rollups que vão ser lançados com uma tecnologia não tão madura e que vão ter que construir ecossistema. E eles vão ter que construir o seu espaço, né, ganhar ali fazer seu nome durante um tempo. Isso pode levar... Fazer seu nome é importante, né? Porque é o processo de criação de confiança dos usuários, dos desenvolvedores interagirem com a solução. Exato. Porque como você falou, uma tecnologia nova que não foi testada ainda. Exatamente. Então a gente tem que lembrar que tem esse processo de maturação, né? Exato, porque eles, por exemplo, amanhã a Polygon ZK EVM pode lançar a solução dela e uma semana depois deu um pau lá que nenhum desenvolvedor viu e que ela quebrou e quem tinha capital travado na Polygon ZK EVM perdeu seu dinheiro. Então esse processo de maturação e de confiança que esses ecossistemas vão ter que construir com seus usuários, ele vai ser importante, ele leva tempo, não tem muito o que fazer. Só que a partir do momento que a IP 4844 ela for lançada, ela vai baratear também para soluções que já estão operacionais. E essas soluções elas já estão se movendo para conseguir atrair usuários. A gente comenta muito do case de Optimus e Arbitrum, mas aqui eu vou destacar principalmente o case da Arbitrum, porque a gente gosta muito como o time deles se posiciona, né? Eles têm um viés mais assim, de negócios mesmo, eles têm a intenção inclusive de expandir com outros produtos no futuro, com outras blockchains específicas, até para concorrer com blockchains como, por exemplo, a própria Solana. Então esses caras, e ainda mais, no caso da Arbitrum, eles não lançaram token, né? Eles estão ali na expectativa do airdrop. Eles podem usar esse lançamento de token como um incentivo a mais para poder atrair usuários,
Então, dependendo de como que foi a estratégia deles, cara, por mais que eles não tenham a melhor tecnologia, no caso eles usam uma tecnologia, entre aspas, inferior ao que o ZK Rollup se propõe a ser, eles podem construir um produto que é um produto que os usuários vão querer usar no final do dia, sabe? Eu e o Bills, a gente teve uma discussão há acho que 2 semanas atrás, né? E eu bato um pouco no ponto da própria Polygon POS. A Polygon POS, ela é uma sidechain, ela não tem o mesmo nível de segurança que a Arbitrum e a Optin, né? Mas tem muito usuário utilizando a Polygon POS, tem muito capital travado utilizando a Polygon POS, tem uma série de aplicações, as tal das Blue Chips, da Ethereum na Polygon POS, e é um produto funcional, é um produto que está passando por atualizações. Então esse mesmo processo de amadurecimento e consolidação, a gente visualiza que isso provavelmente vai acontecer nesses 2 caras em específico, né? Mas óbvio, cabe a gente acompanhar e ver se essa narrativa realmente vai se concretizar. Sim, e um call de longo prazo, inclusive o Vitalik já falou isso, né? Ele acredita que roll-ups otimistas, eles vão ganhar no curto prazo e no longo prazo o mercado Exato. tende a se consolidar nas soluções ZKs. Obviamente, eu concordo com a visão dele, mas eu discordo no sentido de que o ZK ele vai ser a única solução ganhadora no longo prazo. Eu acredito que também pode ter um espaço de mercado, uma fatia do mercado ali para soluções otimistas crescerem e terem o seu nicho ali, terem a sua vantagem competitiva. E uma coisa que chamou bastante a nossa atenção para a gente olhar para o ecossistema de Layer 2 como um todo, se a gente pega 1º de janeiro de 2022 e a gente olha todas as métricas de atividade, todas as métricas de ecossistema mesmo, capital travado, número de usuários, transações, etc., vamos pegar os top 5, né? Top 5 plataformas de contrato inteligente que lideravam essas métricas. A gente não tinha nenhuma Layer 2 da Ethereum, a gente tinha Polygon ali, mas Layer 2 nativa mesmo, Layer 2 pura da Ethereum, a gente não tinha nenhuma. Quando a gente pega esse dado hoje, a gente já tem 3 Layer 2 da Ethereum, tá? Então a gente está falando que a narrativa do mercado mudou, e não só a narrativa do mercado do viés de investimento, mas do lado do usuário e do desenvolvedor também. Então a narrativa migrou muito mais de Layer 1 alternativa, né, das Ethereum Killers, e a atividade começou a migrar para essas soluções de segunda camada da Ethereum. Então a gente enxergou a mudança de narrativa do mercado e a gente tenta entender a melhor forma de se posicionar em relação a isso. E como a gente está pensando em se posicionar hoje, obviamente a gente quer estar no call de longo prazo. Então a gente tem alguns players, ZK-Sync, Polygon, Starkware, que são players que estão desenvolvendo tecnologia de ZK que a gente acha que são muito interessantes e que a gente tem alta convicção de que são as ganhadoras de longo prazo que vão capturar boa parte desse crescimento. Porém, como o Igão falou muito bem, são tecnologias que levam tempo para apresentar uma maturidade muito grande. Essa maturidade ela se converter em usuários, em atividade, e isso se converter em demanda pelo token, se converter em demanda pela solução, pelo produto que aquele player está oferecendo. Então a gente sabe que ativos, tokens que acabam outperformando o mercado, eles acabam fazendo isso em um momento em que o seu produto ele é muito demandado. E a gente está enxergando que o processo de criação de demanda por esse produto é um processo que vai demorar. Então, estar bem posicionado agora, talvez não seja estar bem posicionado em produtos ZK. Talvez seja nos produtos que estão apresentando uma dinâmica que eles mostram, que eles comprovam que eles têm uma demanda mais sustentável. E é por isso que a gente olha mais para os roll-ups otimistas. Cara, a ZK-Sync é um player que parece que eles estão muito mais evoluídos que o resto dos seus concorrentes em termos de desenvolver uma solução de ZK ali, mas ainda é algo que mais parece do que é concreto em si. E os roll-ups otimistas, eles parecem que cara, estão muito bem posicionados para ter uma pernada de crescimento forte aí pela frente. Eu não estaria exposto em Optimus agora, estaria olhando mais para Arbitrum. Arbitrum ainda não tem token. Então, infelizmente, não tem como se posicionar agora, mas é bem o nosso racional de como que a gente está olhando esse mercado, olhando a principal narrativa do mercado de cripto no momento e se posicionando para isso, né? Ter uma narrativa em ZK é muito complicado, né? Porque é uma tecnologia que é tão experimental, tá tão em desenvolvimento, que é a mesma coisa que eu virar, pegar 2 celulares sem capa, sem nada, mostrar e falar, pô, qual que é o melhor? Qual que vai ter adesão do público? Só que a gente não tem mais nenhuma outra variável para poder julgar, para poder fazer de fato uma análise. Ainda mais pra gente que, pô, a gente não é desenvolvedor, não entende do detalhe de uma linha de código, a gente não vai saber diferenciar um produto do outro. Mas, pô, qual que é o projeto que está eventualmente criando o brand melhor? Qual que é o projeto que está concentrando a maior quantidade de desenvolvedores inteligentes? E aí, quando esses caras forem lançados, quais projetos realmente estão usando dos incentivos financeiros corretos para poder atrair uma base de usuários? Qual que é o histórico do produto? Aí depois os caras são lançados, depois de um tempo avaliar como que foi os testes de estresse desse produto. Então, por hora, acho que o Bill foi bem feliz em falar isso,
por mais que seja um call a longo prazo, agora é até difícil tentar entender realmente quem é o melhor cara, porque existem poucas informações para poder julgar isso. A gente vai depender no final do dia de um desenvolvedor brigando com outro desenvolvedor falando que a tecnologia dele é melhor e a gente não vai ter mais nada para poder separar esses dois caras, saber diferenciar e definir de fato quem pode estar mais bem preparado.